Hey! Fala, galera! Estamos começando mano? mais um Hey Podcast. cara. Pô, a gente tá falando muito É sincronizado. porque pô. cada dia que passa a gente fica mais próximo, É, tá né, ligado? pô? A gente fica mais alinhado. Caralho, se às vezes ele vai tirar onda demais. Os caras Vai. têm um problema com sincronia, né? É, Não pode ver pô. as pessoas E sincronizadas aí, aqui. ó, já é acho que já é o terceiro episódio que a gente tá nessa sincronia aí, tá ligado? intensificando, pô. É isso aí, velho. É. Cara, meu nome é John. Braioso! E, cara, hoje a gente tá conversando com um cara muito foda aí da literatura, velho, da poesia. Pesado, O velho. cara é monstro, velho. Bruno Baker. E aí, mano? Ó, tudo bem? Tá tudo chuchu, beleza. Bruno Baker, cara, estou aqui e também não estou aqui, que eu acho que a grande percepção é essa, você está dentro do sistema e fora. É muito louco isso. Essa percepção pseudo-filosófica, né, da vida. É isso aí, ó. E só uma introdução dessa, você já sente como é que vai ser o papo. Ai, mano. que delícia. Altamente poético, filosófico, ó, daquele jeito, daquele naipe. Cara, tu tem quantos livros publicados, mano? 7 livros e tô com o 8º já começando a criar um processo criativo que é muito chato. Escrever é muito chato quando você se doa pro próprio vírus da linguagem, né? E o meu editor é o Francisco Gomes, né, que vai ser o convidado daqui futuramente. Ele que é o editor dos meus livros e que faz as capas. E todos esses meus livros eles estão na plataforma Clube de Autores. E aí os meus livros eles englobam mais sexualidade, loucura existencial, princípio junguiano e um pouco de pedantismo também, que eu acho que o poeta também tem que ser um pouco pedante nesses tempos tão filho da puta que a gente vive. Caralho, muito foda, Cara, velho. qual é o teu primeiro livro? Tu começou a escrever quando, na realidade? Comecei a escrever meus 18 anos imitando o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, o Oswald de Andrade. Comecei imitando esses caras. Depois eu comecei a ver que a minha forma criativa era perceber Teresina nas ruas. Que a maioria desses poetinhas aqui dessa cidade gostam mais de ficar sentados com a bunda na cadeira e não percebem Teresina. Teresina está morrendo, a memória de Teresina está se esfacelando e os ditos poetas não percebem. Então, eu sou o poeta na cidade, porque quando a gente consegue perceber Teresina de uma forma caótica e ao mesmo tempo angelical, conseguimos trazer toda a discórdia, a loucura, a sexualidade que a própria cidade propõe pra gente. E essa questão da minha escrita veio através disso, através dessas influências, através dos livros, porque até então não tinha nem personalidade. Eu queria ser o Baudelaire, queria ser o Oscar Wilde. Com o tempo, eu comecei a ser o Bruno. Comecei a perceber a minha própria veia poética, cara. Tu acha que isso aí é uma coisa que... Porque, assim, eu acho que boa parte da galera que começa a Caralho, ler... desculpa te interromper, A mano, gente- mas é porque a gente começou pesado, velho. Eu tô realmente assim... Não, primeiramente, pô, é porque ele já citou uma pá de coisa, velho, que tipo... Loucura. E o cara trouxe livro pra cá, Não, velho. cada livro vai ter um livros. Eu tenho medo. A gente vai começar. Não, Vai desculpa ter te um tempinho interromper, pra mas cada desculpa um te aqui. interromper. Faz aí o teu questionamento, velho. Pois é. Puta que pariu. Porque a gente começa assim. Quando a galera tem contato com esse tipo de literatura mais densa, mais complexa, a gente meio que se apaixona. E aí você vai se enveredando nessas literaturas, independente do autor, e tu vai querendo realmente, que nem tu comentou, querendo reproduzir igual e tal. Tu acha que isso é uma coisa normal, que depois tu amadurece e passa a caminhar com tuas próprias pernas, no quesito da tua autenticidade? Uma ótima pergunta. Eu creio que todo e qualquer artista tem influência. Quer queira ou não, quando o cara diz, mas eu não tenho influência de escritores, tem, de qualquer maneira, tem sempre um fio da meada. Porque quando a gente começa, o próprio William Burroughs falou uma vez que o vírus da linguagem ele é necessário para a organicidade do nosso próprio pensamento como artista e pensador. E quando você começa a ler livros, você começa a também pegar a vida e obra do autor, porque a gente tem que ter essa necessidade. Então, quando o autor propõe essa didática visionária,
a gente diz, olha, eu me identifico com esse cara. Essa identificação de vida e obra, ela é necessária e ela deve pulsar sempre, porque a arte não pode morrer, mas infelizmente a arte nos últimos tempos está a serviço de algo podre, que chama-se artivismo, que é a arte a serviço de uma politicagem fresca e canalha. Eu sou contra isso e sou preconceituoso com a arte a serviço de uma politização. A artista que é artista vai contra político e vai contra esse segmento idiota coletivo. O artista tem que ser a antena da raça, cara. Antena da raça, o artista. Caralho, Com muito licença foda, aqui, velho. Vai, bebe aí, fica Eu à quero vontade, mais, mano. acabou aqui no meu copo. Traga aqui, moço. Porra, mas o que eu acho foda, pô, é porque de fato existe uma espécie de. Eu não sei nem como expressar, tá ligado? Porque parece uma síndrome, existe uma síndrome da cópia. E isso é uma coisa que ela meio que direciona completamente a tua personalidade. Não só a tua personalidade, mas também aquilo que tu é, aquilo que tu evidencia na vida prática, tá ligado? Tipo, eu conheço muitos poetas aí, inclusive existem poetas aqui em Teresina, inclusive eu vou até te perguntar também se tu tem alguma referência aqui, se com a galera que tu cola e tal. Porque, tipo, por exemplo, o Lucas Rolim, que é um brother meu lá da UFP lá, salve, mano. E ele a gente vai chegar nesse ponto, tá ligado? Mas ele também foi um dos caras que falou sobre isso primeiramente. Ele falou que quando ele começou a escrever, pô, ele via o Piva, Roberto Piva, né, como uma grande referência, assim. Aí ele dizia que quando começou a escrever, ele copiava o Piva, tá ligado? Agora sim. Não, é nesse ponto que eu quero chegar, tá ligado? É porque, de fato, existe uma espécie de síndrome, assim, principalmente aqui no Brasil, pra quem tá começando, ou pelo menos pra quem se propõe a escrever poesia, tá ligado? Não, essa história... teve uma vez que o Lucas Rolim tava lá no sarau, né? Ali no Café Arte Bar. Aí ele tava com tipo uns atabaques e tal. Aí, aquela coisa xamânica do Roberto Piva, né? Sim, sim. Aí eu tava mais o Francisco, eu falei: Mini Piva, Mini Piva, Mini Piva. Eu percebi que houve um deleite sexual quando ele começou a incorporar aquela coisa xamânica do Piva, entendeu? Eu, na questão do Piva, cara, quando um amigo meu, o Guimarães, ele me apresentou o Roberto Piva, as obras completas, eu fiquei louco, porque era aquilo que eu propunha na poesia didática de Teresina, você perceber Teresina sexualmente, você perceber Teresina num mendigo, numa trepada, você vê os travecos gostosos que andam por aí, vê as ex-putas que andavam ali na Paissandu, aquela coisa toda. Tu foi bem piviano aí. Não, né? pois é, mas a lógica... Mas aí o problema é quando você incorpora demais certos valores transcendentais da poesia. Eu não sou uma pessoa normal, cara. Eu sou uma pessoa que eu não sou normal, eu sou boicotado. Também por conta da história do meu tio. Mas é porque também eu não fico me alinhando com visões sectárias. Porque, infelizmente, aqui em Teresina tá se gerando uma ideia de feudalização mercantil poético, sabe? Ou seja, tem certos setores de poetas aqui que só apoiam se, vamos dizer, partidarizarem poeticamente, cara, e aí fica muito complicado, porque a arte vai muito além de partidarização, cara. E aí Teresina, por exemplo, ali no centro, ali porque essa história de resistência aqui em Teresina, o próprio Gonçalo ali do Café Arte Bar, ele é que é o cara da paldurecência. Ele é o cara que está ali mantendo ainda um pouco de sopro de ar fresco em torno da questão da própria cultura ali, porque a galera vai pra lá, toma o goró e sente o fedor, sente a coisa louca ali da Praça Pedro II, que a Praça Pedro II só é o quê? Mijo, cocô e o Café Arte Bar, que ainda dá esse impulso ainda, né, cara? É uma pena Teresina ali naquela região tão profícua antigamente como o chamado Rádio Calçada, ficar naquela maneira. E outra coisa, os ditos artistas que ficavam frequentando ali são os primeiros a boicotarem. Nós precisamos revitalizar o centro. Nós precisamos
colocar poesia ali. Não, cara, vocês são cretinos. Porque vocês gostam muito de, pra Zona Leste. Vocês pensam que eu não sei. E lá tá abandonado. Hipocrisia, pra vocês. Pode crer, mano. Isso é foda, cara, isso é foda. Não, mas depois então, assim, é porque os pontos assim que eu tô elencando com relação a esse tipo de... Como você como dizer? Eu chamo de síndrome, tá ligado? Eu chamo de síndrome, não sei se é o termo adequado. Mas é porque assim, cara, aí o poeta, pô, ele é uma identidade, tá ligado? O poeta, ele não é um ofício, ele não é uma questão de, vou aprender a ser poeta. Inclusive, existem cursos hoje de poesia. Como é que são coisas que eu não poesia, consigo entender. Pô, velho, não dá. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, não. Não, no Instagram é o que mais rola, velho. Curso de poesia. Aí vamos aliar a poesia com filosofia. Cara, é um negócio tão... A pandemia veio com uma proposta tão louca, tão mirabolante, que todo picareta agora se diz professor de poesia. Cara, poesia se aprende batendo a cabeça na parede, metaforicamente falando. Batendo a cabeça na parede, saindo pela cidade, soltando um peido. Você pode fazer poesia soltando um peido. Você pode fazer poesia lambendo os pés, como o próprio Glauco Matoso. Mas você... nós vamos fazer agora um curso de poesia. Desculpa, sou doente. Aí você tem que ir pro ar. Aí os caras vão e colocam... Não tem corte não, pai. Pode crer. Aí os não, caras vão... Vamos fazer aqui hexassílabos para que você tenha uma determinação poética e faça o seu livro. Cara, vai pra puta que pariu, velho. Isso aí é coisa de gente que não consegue raciocinar o processo da poesia, cara. Não se vende poesia dessa maneira. Não se customiza poesia. É porque, no caso da poesia, vira um produto. E aí entra naquele âmbito de... Pra venda, tá ligado? E aí pior que vende pouco, pra status né? também. E pra status também. Exato. Cara, no Instagram é só o que tem. Realmente, a galera... Não, eu acho louvável que o pessoal tem que colocar produção a 1000. Só que é o seguinte, aí que tá a história. Pode ter 1001 produções, mas você vai tirar uma pequenez daquilo ali que realmente você sinta o sangue poético, o sumo poético. Porque fazer poesia não é só... hoje eu tive uma inspiração. Vou falar do amor, do sorriso e da flor, como dizia João Gilberto. Minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. O que não é ruim, pô, também gosta, não, tá mas ligado? não é ruim. Não é claro ruim. O problema é a gourmetização. Sim. Os caras gourmetizam demais, cara. Poesia, cara. Aliás, tu falou isso aí, inclusive, escreverás com sangue. E verás que sangue é espírito, né? Mas esse Pois é outro é. cara que também se tornou pop, né? Mas isso foi uma problematização justamente da era contemporânea. Meu amor, eu não sou Braulio Bressa. Né? Braulio Bressa ou Bessa? Tu nem sabe falar o nome do cara. Não sei, cara. Tenho o direito de errar. Não, mas tem essa parada, por exemplo, aquilo que o André Breton falava, né? Poesia se faz na cama, tá ligado? Então é algo assim, é algo realmente que pega um pouco desse espírito fálico, né, da literatura. Cara, o André Breton é muito louco porque ele aliou, né, juntamente com o Luiz Aragon, o Partidão. Cara, eu adorava o Partidão, cara. Eu adorava Lenin, eu adorava Trotsky. E aí depois eu comecei a estudar, porque, aí, graças a Deus, a internet veio e o YouTube começou a mostrar um outro lado do que seria essa visão do surrealismo juntamente com os caras da política, né? Porque quando teve toda aquela problematização em torno da morte do Stalin, quando toda aquela papelada que os caras viram só, poeta tal colaboracionista e tal. O próprio Jorge Amado criou uma revisitação intelectual por ter apoiado Stalin, sabe? Então, eu sou a favor de que pessoas erram, as pessoas têm que errar, têm o direito de errar, mas também fazer um processo crítico e criativo do próprio erro. Agora, se você ficar o tempo todo, não, eu acredito nesse cara.
E o cara fazendo merda. E o cara fazendo merda. Não, mas eu ainda tô cego. É o que a gente tá vendo aí, vários artistas que ainda estão apoiando, cara, o governo. E o governo que pode vir no próximo ano, né? Aí também. Então é assim, cara. O negócio imposto é roubo, vote nulo, não sustente parasita. Não, pô, assim, mas é porque isso pra mim, ao meu ver, né? Aqui eu tô pessoalmente falando, parece uma espécie de estereótipo do poeta intelectual, tá ligado? Isso é um estereótipo. Então eu te pergunto, assim, honestamente falando, o que é poesia, então? Não sei. Não sei porque... Fala, Brian. Mas quem diz que sabe, não sabe. Não, Esse mas é o pior... problema, se né? vocês forem perguntar Porque isso... eles dizem que sabem. Essa galera que vende essa poesia dessa maneira, que faz o curso. Por isso que tem um curso, porque ele acha que ele sabe que é, metricamente falando. Ele vai te falar a forma, pô, olha, é assim que se faz poesia. E não é isso, pô. Assim como tu falou, não sei. Cara, essa história... Mas também não saber, ou pelo menos negar que sabe, já é, pra mim, acho que assim, é algo que está... Porque se for no questão acadêmica, Não, tô cagando e andando. Mas se, por exemplo, vou perguntar para um crítico literário. Cara, é a veleidade dele, a veleidade do próprio crítico. Mas vocês estão me perguntando isso? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que é aquela coisa... O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Só isso aí pra mim. Fernando Pessoa, você conhece? Aquela propaganda da Nunca. TV, tá ligado? Pessoa é um monstrão, né, bicho? Ele é um monstro, cara. Cara, eu Ele é um comprei uma monstro. biografia dele recentemente, a vida plural do Fernando Pessoa, do Angélio Crespo, que é muito louca, cara, da Não editora conheço, Bertam Brasil. O Fernando Pessoa, biograficamente, ele é um cara muito complexo, cara. Um cara muito complexo. Morreu de cirrose, cara. Morreu de cirrose, mas é um dos grandes poetas metafísicos do século XX, cara. O primeiro, eu conheci pessoa e, pasmem, bem pós eu vim conhecer tabacaria. Eu vim Álvaro de conhecer Campos. tabacaria bem depois, tá Álvaro de ligado? Campos é foda. Álvaro de Campos é foda, É cara. doido. Na verdade, acho que todos eles são fodas, Sim, tá ligado? com os certeza. heterônimos, Bernardo Tu Soares. tem um acervo gigantesco, né, pô, de livros lá na tua... Então. Não, peraí, vamos voltar um pouquinho. Vocês acham? É, eu acho. Então tá. É, Fale. voltar um pouquinho, na realidade, É, puxar um pouquinho volta pra aí. trás. Esse lance da história aí, pô, que história é essa mesmo? De quê? Como é que começou a história e agora... Eles querem desinformado em história. Desinformado em cara. Desinformado em Eu história. sou desinformado no curso de História. Porque eu não aderi ao sistema de lá do curso. Porque... podem até achar que é pedantismo, mas não é. Só que eu achava um maior saco. Eu ia lá pra faculdade... Aí uma professora, gente, hoje a gente vai ver Kozelek. Aí ficava falando as coisas lá. E o cara, eu prefiro ler Hegel ou então Schopenhauer, porque o problema da metodologia aplicada sobre o Kozelek, que a professora falava, era muito chato. E aí eu falei, cara, o curso realmente assim. Se me perguntarem, Bruno, tu gostou do curso? Cara, eu tenho o diploma e tal, mas se me perguntarem se eu tenho orgulho, não tenho orgulho. Não tenho orgulho, porque nunca pensei nem em ser professor. Eu queria ser cantor e queria ser cientista. Eu só me formei em história por acidente mesmo, sabe? E agora vou tentar aí alguma coisa mais futura em relação ao curso, mas não é uma coisa que eu diga assim... Nossa, eu sou um professor com orgulho. Não, eu não vou mentir. Pior seria se eu mentisse e dizer, não, eu sou formado, eu sou um cara que eu quero engajar na causa do professor de história. Não, eu tô cagando e andando pra esse nepotismo, essas coisas idiotas aí que muita gente costuma fazer. Às vezes tem em escola, Bruno, tu tem que conversar com o dono de escola aí pra ver se... tu te ajeita e tal, pra tu trabalhar. Não, cara, eu quero ir pela minha própria cabeça, pela minha própria metodologia. Eu não quero ir por indicação no sentido de dizer assim,
Ele Abre tá ali porque ele deu uma chupada no dono e tal, aquela coisa toda. Não, cara, foda-se, eu quero... Se for pra ser professor, bem. Se não, é aquela história. A anarquia. To Joe rock and roll. Deu não, né? Ei, aí no caso, tipo assim, quando tu tava cursando história, tu já tava se debruçando com filosofia. Muito tempo. Muito tempo. Ei, mas antes de tu concluir teu raciocínio aí, ou pelo menos pontuar isso aí, mas isso que tu falou, por exemplo, sobre Hegel e sobre Schopenhauer, isso também é bem piviano. É. O Piva também era um cara assim. O Piva ia muito além, cara. E o legal, vou misturar. Vai lá, A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. As pastorinhas, viu? Inclusive aí, ó, só agradecendo também novamente a Cleia aí, ó. Patrocinou a gente. Puta que pariu, essa cerveja é foda pra caralho. A gente derrubou isso aqui, tem o quê? 1 litro, mano? A gente bebeu isso aqui muito rápido. Acho que não tem 1 litro não, né? Rapidão. Deve ter mais ou menos. É isso aí. Enfim, mano. Valeu. Enfam. Qual era a pergunta mesmo? Não, assim, na verdade eu só pontuei que isso Não, é bem piviano. foi né? que eu tava... Não, isso aí só foi um adendo, tá ligado? Só um Não, parênteses. tu só comentou uma coisa. Não, eu tinha te perguntado se tu... Quando tu tava cursando história, tu já tava se debruçando no livro Sim, de já há muito filosofia, tempo, você já há tava muito tempo. Eu não tenho, cara, eu nunca tive muito saco pra universidade, não. Eu estudava na universidade ali na Zona Leste e eu já torcia pra vir a hora do intervalo. Que eu já ia ou na banca comprar alguma revista pra mim, ou então ia tomar algum goró por ali por perto. Eu fiz pouquíssimas amizades na universidade, cara. Porque, assim, tinha uma galera que era mais ligada na questão da produção. Aliás, porque a própria universidade nunca criou uma produção intelectual para que o aluno pudesse se sobressair no curso de História. A gente tentou uma época aí, um grupo de estudo, e eu falei isso, olha, não vai dar certo não. Porque tinha muita gente que estava levando mais na brincadeira. E aí eu caí fora, fui o primeiro a cair fora. Agora eu também deixei muito a desejar, fui um péssimo aluno, sabe? Fui um péssimo aluno, mas é aquela coisa do Raul, cara, que eu levo ao extremo, cara. Eu prefiro ler esses livros do que ficar me sobrepondo, me soerguendo dentro do próprio conceito universitário. Porque é como eu havia falado, a universidade, para mim, só mesmo um diploma. Sinto muito se vocês ficaram putinhos e vão ficar putos comigo. Mas essa é a realidade. Eu só tenho o diploma, acabou. Mas eu não tenho orgulho, sabe? Ficar dizendo isso. Sou professor de história. Não. Isso aqui, cara, me forma muito mais. E aí, Pode quais ficar são as com tuas raiva. leituras aí? Sim, Quais são as porque tuas que tá leituras de aí? Mostra aí pra hoje, galera. Cara, eu Olha, velho. comprei hoje numa livraria ali, Carl Gustav Jung, Estruturalismo e Teoria da Linguagem. Caralho. Não, mas esse livro é foda, pô. lascado. Isso é Foucault, né? Foucault tem algumas ideias muito do Foucault. A autobiografia do Hermann Hesse, um dos papas da contracultura. Linguística e psicanálise também. Esse aqui são os 3 volumes da História da Filosofia no Brasil. Pois é, eu nunca ouvi falar nesse cara, pô. Cara, John eu vi Jaime. isso aí, eu fui vendo na estante virtual, no site da estante virtual, da livraria daqui, tava 19 mango, cara. Eu falei, cara, eu vou comprar. Comprei barato. Isso aqui, cara, eu vou ser bem honesto, livro me dá mais tesão do que uma foda. Tem uns caras meio doidos mesmo com esse lance Eu sou aí. bem normal. Eu Mas, gasto pô, dinheiro, cara, com isso aqui. Não, mas Mas isso livro foda, é uma pô. parada massa, pô. Tipo assim, ó, é porque as pessoas não entendem, pô, o poder que um livro desse te proporciona. Quando você começa a se debruçar num livro desse, que você sobressai da realidade, da maneira como ela é colocada pra você, e você vê todas essas estruturas, tá ligado? Que o mundo vai te colocando, que tu passa até, tipo assim, caralho, a vida não é aquilo que eu pensava, tem muito mais além do que eu não sei, que não foi passado nem na escola. E nem na própria faculdade e universidade, né, pô? Porque muita coisa que tá aqui não é colocado pra gente, não. Porque, na verdade, assim, o que eu penso a respeito disso também que tu comentou é que, tipo, porra, a universidade, na verdade, ela acontece quando você está lá. Tipo, todas as expectativas que você tem a respeito da universidade, ela não
assim, você quebra tudo, tá ligado? Quando você entra lá é uma coisa Quebra de bem paradigmas. diferente. É, uma quebra de paradigmas, porque as pessoas que você, tipo, as amizades que você faz lá dentro é que vão pelo menos nortear ali um pouco daquilo que você vai propor pra sua formação. Porque como tu falou aí, ó, pelo menos aparentemente aparenta ser um cara extremamente inteligente, mas Não. que não... Não? Não. Mas assim, eu conheci gente muito inteligente dentro da universidade e que também não a galera odiava a universidade, tá ligado? Odiava o curso, odiava essa parada toda, sabe? Muitos Esse professores, intelectualismo vocês falando de escola, muitos professores hoje são cretinos nas próprias escolas aí, vou dizer aqui pelo segmento. Eles querem mais formar alunos para um falso mercado de trabalho. A escola tem que ensinar o aluno a pensar o aluno sobre o mundo e o seu próprio universo. Muitas escolas daqui de Teresina só querem formatar aluno de cabeça achatada. Nossa, eu tenho que passar pro federal! Eita, meu Deus! Cara, forme a sua intelecção fora da escola também. O professor que mediar para você, olha, você tem que passar na universidade, que você vai ser alguém na vida. Não, ele é um mentiroso. Ele é um factoide. O professor tem que dizer, ó, o seguinte, eu tenho que cumprir a carga horária, tenho que cumprir os livros, mas vamos sair um pouco dessas arestas aqui de sala de aula. Eu quero aprender com vocês e eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Uma visão socrática da realidade. Sair dessa esfera amarra e idiotizada e mecanicista das escolas. A maioria das escolas particulares aqui de Teresina só ensinam essa metodologia caquética e cheia de emparedamento, que o aluno não pode pensar per si e nem por si. Esse que é o problema. Então, no caso aí, a gente tem um problema... Na realidade, isso é bem visível, né? Que a gente tem um problema estrutural em como que é o método de ensino no Brasil, né? Porque nunca teve uma reforma grande, estrutural, que faça realmente diferença. Porque a grade curricular, os métodos de ensino são o mesmo, pô. Lá da época de 80, 90, tá ligado? Inclusive, a gente tem... Tu mesmo fala, né? Tu tem professores que têm um pensamento muito arcaico, no sentido de, tipo assim... serem pessoas que não conseguem, eu acredito que acompanhar essa nova esfera da contemporaneidade, no sentido de ter esse pensamento mais aberto, de pensar que o ensino não é só isso, que nem tu comentou. Não é só passar aqui a ideia e tal e acabou e vai embora. Não é isso, não, pô. É totalmente diferente, tá ligado? Infelizmente, as escolas hoje, elas não preparam mais o aluno para ser um polímata. O que é o polímata? É o aluno ser diversificado. A própria universidade hoje ela é sectária. Porque se você for na federal, aí, na estadual, qual é a esfera de conhecimento dos caras ali? É gênero, raça e cultura de gueto. Só isso aí. Agora, uma produção intelectual mesmo, para uma questão mais polímata, é muito difícil. E quando a própria universidade segmenta o discurso, a narração, em torno dessa visão polímata... Por isso que a gente está vendo aí o próprio déficit das universidades, cara. Sabe? E aí ainda a gente vê governos que apoiam o desmonte e os próprios gestores das universidades também tem muito picareta aí, sabe? Tem muito picareta, dono de faculdade particular, gestor dessas universidades aí. E os caras, eles mediocrizam a mente do aluno. Às vezes o aluno está com uma boa intenção de querer vencer no próprio ambiente ali universitário, mas às vezes o próprio círculo ali, onde ele é mediatizado, faz com que ele fique, retrógrado. Então, galerinha nova que vai entrar na universidade aí, pensem por vocês. Pensem por vocês, não pensem por coletivos, viu? Não pensem por coletivos. Na verdade, o que eu acho foda também é a gente esperar que essa mudança aconteça da escola para o aluno. Porque isso não vai acontecer nunca. Exato. Na verdade, essa narrativa que a gente faz aqui hoje, né, nesse momento, ela é baseada numa experiência que a gente teve individualmente. Sim. As leituras que tu teve, por exemplo, esse aspecto anti-academicista, não sei se eu posso situar nesses termos,
Mas, assim, é uma questão que, por exemplo, os caras faziam ali, o Allen Ginsberg fez, os caras tacavam fogo em livro na biblioteca da universidade, né? Os caras tinham um pouco desse O espírito, Brasil assim, não está né? preparado para isso. O não tá, Brasil de não está maneira preparado nenhuma. para isso. O Brasil está preparado para histeria. O Brasil não está preparado para um conceito de geração beat. Por quê? Primeiro que quando você vê uma revolução sexual, uma revolução literária, é como um todo. O problema é que o Brasil sempre teve aversão ao conhecimento. Mário Ferreira dos Santos, a universidade ensina? Não. Vamos ver aqui um outro puta cara que ensinou muita filosofia do Hegel pro Vicente Ferreira da Silva, pro Piva. Eu conheci o Vicente Ferreira da Silva num livro sobre a geração do Piva, né? Os Dentes da Memória. Cara, eu me apaixonei pelo cara, porque ele criava toda uma dialética ciclotímica que trabalhava com o discurso de lógica, né, do neopositivismo e aí até a última instância do próprio Heidegger. Vicente Ferreira da Silva é ensinado nas universidades? Não. Só se discute o quê? Essa visão Foucault, Derrida, Deleuze, Bruno Latour, Julia Kristeva, entre outros picaretas do conhecimento, do pós-modernismo. Porque é engraçado, quando o desconstrucionismo veio aportar no ambiente universitário, né, na expressão do grande Rogério Duarte, eles mesmos nunca fizeram. Então, tal que uma vez eu perguntei, professor, se eu tenho algum material em que um autor contrapõe Foucault? Não tem. Pô, mas eu quero ler, cara. Eu quero ler algo que contrapõe aquele cara que se auto-historicizou na academia. Sabe, eu também sou uma pessoa que eu tenho o direito de errar. Mas isso é importante, pô, porque, ó, isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né, John? A gente falava muito sobre isso. Tipo assim, cara, beleza, você é um cara que, sei lá, tu botou, leu Foucault, leu Deleuze, leu sei lá o que, caralho, 4. E aí, beleza, tu leu sobre esses caras, mas e aí? E outros caras que vão pontuar que são contra a ideia motora do cara? Tu leu? Não leu. Na realidade, a maioria das pessoas são assim, pô. Eles se apaixonam por esses filósofos, autores, né? E aí acabou, né? O norte da vida do cara é só aquilo, tá ligado? Ele vai nortear tudo com aquelas ideias. Ele não para pra ter uma visão ampla da filosofia de uma maneira geral, pô. Tá ligado? Ó, só dando levando em consideração isso que tu disse, mas também pontuando aquilo que eu tinha falado anteriormente. É que, na verdade, eu não sei se foi a experiência que tu teve na universidade, mas eu, por exemplo, li bastante Heidegger, li bastante Hegel na universidade, tá ligado? Acho que isso foi uma sorte que eu tive, talvez, de ter lidado com professores que entendiam essa causa, né? Ou pelo menos essa problemática. Mas foi uma coisa que eu vivenciei, assim, também. Mas é de fato, pô, eu concordo contigo, assim, também. Eu acho que é uma coisa muito difícil, realmente, de lidar, tá ligado? Esse problema de você entender as teorias e entender também a antiteoria, né? O processo é dialético. O processo do conhecimento, ele é dialético. Então, você precisa conhecer essas bases. E aí, eu entendo que até a própria criticidade, né? Criticidade que é formada dentro da universidade, ela é extremamente mercadológica, empresarial. E aí, você não tem esse contato, realmente, com o cara que contrapõe Foucault ou qualquer outro tipo de filosofia. Os professores, realmente, eles se apegam àquilo porque, na verdade, eles já foram ensinados dessa forma. E aí, a universidade é construída a partir disso. Eu me lembro que, por exemplo, teve uma disciplina no curso de filosofia, eu cursei filosofia, e aí tinha uma disciplina lá que era sobre, eu não sei se era fenomenologia, era algo Edmund Russell, fenomenologia. Isso, era algo parecido com isso, só que aí a professora socava Heidegger. Aí eu ficava assim, não, beleza, a gente pode achar um pouco de contexto ali, mas assim, não é a obra diretamente, sabe? Sim. Não é a obra, você não lê a obra. Na verdade, eu ainda... É como se fosse vertical. Na verdade, eu ainda me lembro que quando eu estudei ontologia, que esse é o princípio do curso de filosofia, eu li só o prefácio da Crítica da Razão Pura do Kant. Só o prefácio. Tá pesada, velho. Exatamente, sendo que pra você entender pelo menos um pouco da teoria, você precisa pelo menos ler o cara. Sim. Agora, você lê o prefácio, Kant é um dos filósofos mais difíceis, cara. Kant. Eu tenho um livro do Kant lá, que é a Crítica da Razão Pura, cara. A editora, acho que não me engano, é a editora brasiliense. Isso é coisa de louco, pô. Difícil pra caralho. Muito difícil. Aquele capa dura, né? É esse? Não é o da então capa esse dura, mais é o da recente. capa dura, é o dos Pensadores. Provavelmente seja. Que é aquela coleção, Coleção né? Os Pensadores. Eu tenho alguns lá, cara. Cara, a coleção Os Pensadores. Alô, editoras! Alô, editoras!
tem que colocar as obras completas dos pensadores para as escolas, porque elas é que, ó, a galera vai começar a abstrair, não só na universidade, porque se começar uma revolução, não nessa questão de marxismo, não, uma revolução do pensamento nas escolas, a gente não teria tantos idiotas na universidade. Cara, Eita, pô. Cara, é cultura isso aí, piauiense. pô. Sim, velho, vamos Link. lá, né? Vamos lá. Cultura piauiense, né, velho? O que na verdade. Não é só Torquato, viu? Não é só Torquato. Ó, Na verdade, a galera se Vamos prende chegar a já isso. já, vamos lá, vamos a lá, galera vamos se lá. prende a isso. Até a visão de fora, pô, porque é o que teve ascensão, Eu né? vou explicar isso é aí o que já. foi conhecido, por assim dizer. pois fique à vontade, amigo. Deixa eu baixar aqui o PPO do Gilberto Gil. Esse... PPO. Isso aí foi PPO foda. do Gilberto José, menina. Galera, Piauí não é só Torquato Neto. Eu fiz um texto para o Entre a Cultura. Eu não sei porque também o pessoal da Entre a Cultura não deixou mais eu publicar meus textos, mas aí tudo bem. Eu fiz um texto. Eu fiz um texto sobre a vampirização excessiva do Torquato. Que é o que tem. O Torquato só começou mesmo a ter essa redimensionalidade, eu me lembro como se fosse hoje, cara. 2004, segundo ano do governo do Wellington Dias. Semana Torquato Neto. Aí cara, eu lá com os últimos dias de paupéria. Fui lá no teatro, 4 de setembro, lotadérrimo. Aí tava aquela cara de bunda lá do Wellington Dias, né? Junto lá com a Sonha Terra e o pai do Torquato, Dr. Eli. E, assim, foi emocionante pra mim, porque até então o próprio Torquato havia sido silenciado pela elite intelectual piauiense. Torquato Neto foi silenciado pela elite intelectual piauiense. Vocês sabem disso, e vocês foram canalhas, vocês sabem disso. Beleza. E aí, o que acontece? Torquato começou a ser exacerbadamente divulgado. Beleza. Cadê Mário Faustino? Cadê Alcides Freitas? Cadê cara, o Algerrego? Não se fala mais o Algerrego. A mulher do Algerrego tem que começar a ver a questão das obras dele aí, né? Porque o cara tá silenciado. Cara, só te interrompendo rapidinho. O Roger Rego é aquele que escreve... Somos todos inocentes. Ah, sim, pode crer. E aí, pode crer. o cara foi silenciado, pô. Ninguém mais fala. O cara. Faustino. Eu comprei uma biografia do Faustino, cara pra caralho. Mas nunca vi uma menção na mídia cultural daqui, cara. É disso que eu ia comentar contigo. Eu vi conhecer Faustino, pô, recentemente, tá ligado? Tá com 2 anos, velho. E é uma coisa que, tipo, pô, a gente tem festival cultural, tem eventos cultura, e a gente não vê essas ideias sendo divulgadas, tá ligado? Aliás, se eu não me engano, parece que tu vai me corrigir se eu estiver errado. O Roger Rego, ele ocupava uma cadeira na Academia de Letras Piauiense, Sim, né? Pronto, é isso que eu queria também entrar no ponto contigo. Como é que tu vê a Academia Piauiense de Letras, pô? Cara, a única coisa positiva durante esses últimos tempos que a Academia Piauiense de Letras fez foi fazer a reedição de várias obras que já estavam fora de catálogo. Só isso. Sabe por quê? Eu não vejo. Mas se vocês, haters, depois quiserem me atacar, podem me atacar. Tô cagando e andando pra vocês. Mas eu vou dizer aqui uma coisa. A Academia Piauiense de Letras, cara, ela tem que ser mais ativa socialmente. Sabe? Tem que ser mais aberta ao público. Não um bando de gente que só se reúne lá e aí a sociedade civil tem um desconhecimento do que acontece lá. Sabe? O professor Cinéas, na década de... O professor Cinéas foi um cara muito ativo, sabe? Acho que também por conta da idade dele aí também. Mas a efervescência cultural da década de 70, 80 e 90, e até o primeiro governo do PT que teve aqui, foi enorme. Foi enorme. E se a gente for parar para pensar, os festivais de músicas que tinham na década de 70... e 80 e 90, sabe? Canta Nordeste, cara. Sabe? Canta Nordeste. Tinha a banda Seclas, tinha o Fifi Bezerra tocando baixo, o Assis, essa galera toda. Mas aí, o que acontece?
Quando você começa a participar da máfia estatal, você vai começar a andar comigo. E aí você vai sair ganhando. Aí um puxa outro, um puxa outro, um puxa outro. Aí a Secult só dá mais prioridade a quem realmente combina ideologicamente com ela. Aí não adianta nada o Fábio Novo dizer: vamos revitalizar o centro, vamos revitalizar o centro. Cara, não adianta só revitalizar o centro, cara, se as pessoas não estão ali mais acopladas. Os próprios artistas rejeitam ali o centro. Pouquíssimos artistas frequentam ali o próprio eixo ali do centro, que é o Café Arte Bar. Então, vamos parar de hipocrisia, cara. Sabe? Essa história de ficar revitalizando o centro. Os próprios artistas metem um pau nos próprios eventos daqui. São tudo um bando de frouxo. Cara, uma coisa saudosa que eu tenho de ir pro Boca da Noite. Boca da Noite lotado, cara. De um tempo pra cá, 10 pessoas, cara, eu sentia vergonha. 10 pessoas no Boca da Noite, cara. Eu fiquei, porra, cara, alguma coisa tá errada, velho. E isso bem antes da pandemia, né? Antes da realidade, pandemia, bem cara. antes. Verdade, mano. Antes da pandemia eu ficava, porra, cara. Aí depois eu comecei, essa galera bem aí. Intriga. A própria cena metaleira daqui é intriga, cara. Eu me lembro que tinha uma galera que cotizava dinheiro pra montar. Vamos montar o palco, o som. E as bandas aqui, a galera se reunia lá na Praça da Liberdade. Eu frequentei esses eventos. Mas aí até antes da pandemia já não tava mais tendo. Então, metaleiros, pagodeiros, MP Boys. Vamos parar de um xingar o outro, cara. Vamos unir a cena musical sem sectarismo. E outra coisa, escuta o que eu vou dizer, né? Pode até achar que é profecia minha, mas a pandemia mostrou que a revolução dos idiotas está crescendo. Quando a pandemia diminuir e estagnar, entre aspas, né? Estagnar, entre aspas, a pandemia. Quando voltar as coisas aí de show e tal, aquela coisa toda, a produção cultural vai vir mais de gente que produz qualquer coisinha boboca para ganhar dinheiro do que aquela coisa essencial e sincera que tem que estar no mainstream. Porque o sistema tá aí. O sistema me engoliu, me cuspiu e me deglutiu. Mas eu tô aqui. Por isso que eu sou boicotado por conta das coisas que eu falo. Porque eu não tenho rabo preso com político e nem artista daqui, cara. Cara, tu falou uma coisa muito importante, pô. Que na realidade faz um tempo que a gente também já comenta sobre isso, que é o cenário musical, pô. Cara, que nem tu comentou sobre o lance do metal e tal, a galera que curtiu um rock. Bicho, a galera cria cada panelinha, pô. Eu nunca entendi isso, pô. Como é que a própria galera do movimento boicota o próprio movimento, pô. Mente pequena, cara. Mente Bicho, pequena. e isso vai separando, vai, sabe? E os eventos cada vez menos gente, não sei o que. Caralho, pô. Eu sou contra a segregação. Eu sou contra a segregação. E é isso que acontece no próprio movimento cultural daqui de Teresina. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, de vez em quando tá tendo umas paradas lá no Bueiro do Rock, né? O seu Nonato faz lá, aquela coisa toda e tal. Mas assim, até antes da pandemia... não, porque se eu fosse arrotar aqui ia ser muito deselegante. Até antes da pandemia já tava tendo até esse problema, cara. Só um pouquinho só. Só um pouquinho. Chega, eu fiquei com água no cu, vai. Aí o problema é porque até antes da pandemia já tava tendo problema. E é o quê? Vamos assistir ali o show do... Como é aquele cara que... Optus, é isso. É o Chacal. Caralho, Cara, velho. só dá meta. Aí, Foi foda. não, aí o Chacal com a banda e tal, aí engraçado. Aí eu tava aqui ao lado, aí os caras, porra, essa banda é pai, não sei o que mais lá. Aí eu falei, meu irmão, então por que tu veio pra cá? Não, por causa da galera. Lá, depois tu tem que estar no espírito criativo do que tá ocorrendo. Porque aí tem um próprio fã-clube, né, da galera, mas os mesmos
que se dizem amigos, que dizem que apoiam a cena, são sectários. Então, assim, quando voltar, entre aspas, normal as coisas, vai vir muita produção, ó, borocochô, vai, porque a revolução dos idiotas está cada dia mais crescendo mais, por conta de likes, por conta de gente que acha que o Whindersson Nunes é essas coisas, Luísa Sonza, e entre outras pessoas que acham que estão fazendo... Até rolou até uma história do Whindersson Nunes lá no Batalha do Genipapo e tal, todo mundo enaltecendo, aquela coisa toda e tal. Parece que tá rolando aí uma ideia que provavelmente vai ter um filme, né? Eu espero que ocorra. Mas aí é aquela coisa, não adianta você querer fazer um filme, produzir um filme com aquela questão de eu tenho que ser bairrista. Não. Se queres ser universal, conhece o teu quintal. Leon Tolstói. Então, aquela postagem que o Whindersson Nunes fez é interessante. Só que é o seguinte, a Batalha do Genipapo vai muito além disso, cara. A Batalha do Genipapo foi algo notório e único na historiografia brasileira. Mas, infelizmente, a historiografia de sectária, de Rio São Paulo, ó, lascou a Batalha do Genipapo. Na realidade, boa história dessas batalhas do Nordeste, né? A gente tem também ali no... Eu acho que é no Centro de Artesanato, até que tem uma estátua lá de um Manduladino, tá ligado? Manduladino, eu vi conhecer recentemente a história dele. O cara foi, tipo, caralho, parceiro. O cara é o bichão dos bichão, mano. E, tipo assim... Não tem... Ninguém sabe, pô. Tá a estátua lá do cara e a galera passa e não sabe quem é o cara, pô. Porque o Ladino era o índio catequizado, o índio que tinha uma noção da própria realidade. E aí, hoje, como o Brasil, a única piada de Portugal que dá o ar da graça hoje é o Brasil. Porque o Brasil sempre teve aversão ao conhecimento, sempre teve aversão ao conhecimento e sempre teve uma desqualificação em torno da memória. Por isso que a gente tá na merda que a gente tá, cara. Principalmente Teresina. Mas aí a gente tava pontuando uma coisa que a gente não conversou, mano, que era sobre o teu acervo. Sim, voltando pro acervo, né, não pô? falou do teu acervo. Tu tem uma noção, em média, chutando, só um chute da quantidade de material que tem lá, quantidade de livros? Acho que uns 2.000 livros. Caralho, é muito, velho. Contando com o acervo Arnaldo Albuquerque, que é um acervo importantíssimo. Porque ele foi um importante artista, foi um dos introdutores da contracultura aqui em Teresina, junto com o Davi Aguiar, o Torquato Neto. Ele foi um dos caras que filmou o filme Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo, que até hoje esse filme se extraviou. Mas ele tem as fotografias. Ele fez as fotografias e fez as filmagens em Super 8. Fez as filmagens do filme Davi Aguiar, que é um outro cara muito louco. Um dos primeiros hips de Teresina, Davi Aguiar. Que é sobrinho da Geno Moraes. Davi Aguiar era muito louco. Morou até ali no Barrocão. Eu nasci e me criei ali no Barrocão. Muita gente acha que a primeira periferia de Teresina é ali na Vila Irmanduz. Não, meus queridos. A primeira periferia de Teresina chama-se Barrocão, onde eu nasci e me criei. Porque Teresina terminava ali no eixo da região comercial da Santa Rosa, que é ali já perto ali da Caixa Econômica ali da José Santos Silva ali no final. E Teresina ia até ali, naquela região pantanosa que era a Igreja das Dores, que a Igreja das Dores, se eu não me engano, caiu por 2 vezes, porque ali era uma região pantanosa. Teresina era até ali e ia até o Campo de Marte. O Campo de Marte é hoje que a gente vê o Verdão. E o Campo de Marte, ali onde era o Verdão, onde hoje é o Verdão, perdão, até rimou, putz. Era a cadeia pública. Aí em frente à cadeia pública foi o primeiro hospital da Misericórdia, né? E Teresina terminava ali. Porque Teresina ela foi criada com um eixo quadrilátero, né? Tipo um xadrez. Porque o Saraiva tinha uma puta que morava em Timon. E aí,
qual era a melhor parte de você ir pra Timon na época? Porque não era nem Timon na época, era São José das Cajazeiras. O primeiro nome de Timon era São José das Cajazeiras, depois foi Flores, depois virou Timon. E aí, esse acervo do Tia Arnaldo, ele conta muito essa história da própria historiografia, da própria contracultura teresinense. Só que aí, o pessoal às vezes me perguntando, Bruno, mas aí tu tem que doar esse acervo para o Museu da Imagem do Som. Cara, não vou doar porra nenhuma para o Museu da Imagem do Som. Não vou doar nada porque eu não acredito em nada que venha do Estado. O Estado só tem coisa sucateada. Só tem coisa sucateada e tem muito desvio de verba aí. Então eu não vou doar o acervo do Tia Arnaldo para o Museu da Imagem do Som, não. E o acervo é isso. Tem filmes Super 8s, tem jornais mimeografados, tem um jornal, cara, que é muito louco. Só não tem um grama, mas tem um jornal lá chamado Boquitas Rouge. O Boquitas Rouge, qual era a concepção do Boquitas Rouge? Na época tava a história do glam rock, David Bowie, Gary Glitter. O Tia Arnaldo pintava a boca dele, tinha um cabelãozão grandão bem aqui, 2 brincos aqui enormes. Tá? Uma onda de bissexualidade e tal, e o cara transava com homem com mulher, não vejo nenhum problema nisso até hoje. Aí tinha uma, eu não me lembro, não sei qual é a boate. Aí ele ficava na porta da boate, aí os caras passavam, quando entrava na boate, aí ele pegava o cara, ou a mulher, e dava um beijo na boca. E aí eles tiveram o lampejo de gênio de criar um jornal alternativo chamado Boquitas Rouge, né? O Boquitas Rouge, ele era um jornal contracultural que associava a própria visão cultural de Teresina em torno da música. Então, tal que tem um texto lá, cara, que é sobre até o Araçá Azul, do Caetano, né, cara, que é um puta de um disco muito louco. E esse acervo tem filmes Super 8s, tem fotografias. O Tia Arnaldo foi um dos primeiros fotógrafos a se preocupar com o acervo de patrimônio, ou seja, de casas antigas, que hoje, Teresina tem uma cultura tão desgraçada de a galera quer destruir um monte de casa antiga e fazer porra de estacionamento. Eu odeio o estacionamento! Eu odeio o estacionamento! Fodam-se os estacionamentos. Só que aí também a família colabora, porque a família ganha algumas migalhazinhas, sabe? E o IFAM daqui não trabalha, ó, nada. O IFAM daqui, ó, fraco. Como é que funciona esse acervo aí, pô? A gente, pra ter contato com esse material, a gente chega lá e cria um cadastro, como é que é isso? Não, ainda cara, tá ainda muito desorganizado. Pegar uma cervejinha pra Ou, cara, pegue lá pra gente ficar muito louco. Vai comer o companhia. Um beijo, meu amor. Aí, o que acontece? Ainda não tá digitalizado, mas assim, tipo, alguém quiser colar lá em casa, depois aí a galera da produção vai colocar o meu Instagram, é só mandar uma mensagem pra mim que a gente conversa e tal. Pode falar aí, pô, pode falar. Poética. Poética _ reinvenção. Pode crer. E a galera que quiser colar lá em casa, a gente conversa, troca ideia, toma conversa de boa e tal. E aí a gente pode conversar sobre isso. Agora eu queria pontuar 2 coisas. Que assim, a história do acervo, né? Porque lá tem mais de 1000 desenhos feitos em papéis manteiga, né? Os primeiros desenhos animados do Piauí. Então, no caso, seria a história da animação registrada lá. História da animação do Piauí registrada lá. E aí é uma caixa imensa, com mais de 1000 desenhos feitos em papéis manteiga. O Tia Arnaldo, ele tava com a perna quebrada no Rio de Janeiro, e aí as minhas tias, irmã dele, compraram esse material, e aí com a câmera Super 8, imagina só, cara, ele tava com a perna quebrada, ele tava muito louco, muito da chonga, e aí quebrou a perna. Ficou quase 1 ano, cara, com a perna assim, tá ligado? Caralho, tempão da porra. Foi, ele quebrou em 75, ele tava muito louco, ali, o carro pegou ele, e aí ele voou, caiu dentro do terreno baldio, e aí fudeu a perna dele.
E ele ficou lá em casa, até o pessoal, Bruno, quando eu chego esse quarto tem uma aura. Cara, pois é a aura do Tia Arnaldo, porque ele ficou lá quase um ano com a perna pra cima, e aí fazendo os primeiros desenhos, esboços, aquelas coisas todas. E aí ele começou a fazer as gravações lá no Rio de Janeiro, desse filme Super 8. O primeiro filme em desenho animado de Teresina chama-se Carcará, Pega, Mata e Come. Né? Que é a história de retirantes, que a gente pode até coadunar com os retirantes do livro Vidas Secas, né? E aí, o que que acontece? Nesse enredo, tem até uma música chamada O Ovo, né? Da banda Quarteto Novo, que era a banda da época do Hermeto Pascoal, do genial Hermeto Pascoal. E aí tem aquela visão nordestina e tal. Aí aparece o Carcará. E aí o Carcará come a criança, né? Come o feto, perdão. E aí, com o comer do feto, a criança começa a desenvolver... aí o feto morto, aí o Carcará começa a se autodesenvolver como Capitão América. Nisso, como é que a gente pode criar a dialética? Primeira dialética. Contra a galera diz que é contra o americanismo, né? Que ele vira o Capitão América. E aí o retirante, né? Vendo ali o inimigo, pega a baladeira e soca. Aí mata o Capitão América. O Capitão América se transforma num Carcará pelado. E os caras pegam e aí começam a fazer na quintura e a comer, né? Então, esse foi o primeiro desenho animado do Piauí. O segundo foi Mergulho, que é uma ode ao suicídio. Que o Tia Arnaldo também tinha umas ondas suicidas também. E tinham Vampirações, que era uma ligação de uma visão mais nosferatiana, que esse vampiro, ele ficava olhando as pessoas e tentando chupar o sangue, mas ele percebeu que aquelas notícias do jornal tinham uma veleidade de sangue. Aí é que tá a parada do negócio. Ele pegava os jornais que tinham questões de sanguinolência, botava e aí tomava, entendeu? Tomava. Então, o barato desse acervo é que ele tá comigo, que foi jogado fora e eu resgatei, cara. Minha família jogou fora e eu resgatei. Mas o Caio e o Daniel, que são filhos dele, me deram a autorização para eu ficar com o resto do material que tava aí, cara. Porque, infelizmente o Tia Arnaldo é boicotado pelos próprios amigos. Numa live dessas aí que eu tive com o Cláudio Ciarline, do jornal O Piauí, a live foi censurada no Instagram porque eu falei a realidade, que o Tia Arnaldo é boicotado por falsos amigos dele, que se diziam amigos dele, sabe? E eu acho isso muito cretino da parte deles. São pessoas que ele foi muito amigo, mas no final da vida cuspiram no cadáver insepulto dele, sabe? E a própria universidade também, só para encerrar o assunto e vocês começarem também a jogar uma ideia, que eu tô falando pra caralho aqui, porque é aquela coisa de logorreia. A própria universidade também boicota ele, porque às vezes é eu que chego lá pro pessoal do Karnal, quando vai começar a nova turma lá, porque, cara, tem lá um grafite sobre o Tia Arnaldo lá no Karnal, mas o pessoal desconhece. E os próprios professores lá do curso de artes visuais boicotam ele. Boicoto ele, porque eu tô com material, eu tô aí pra divulgar, mas boicoto. Pode crer. Então, caralho, pô, esse acervo, ele foi um fator, assim, bem, como é que eu posso dizer? Importante pra minha vida, cara. Pra tua vida, né, pô? Que se não fosse esse acervo, diferença. se não fosse esse acervo, eu seria um Whindersson Nunes da vida. Vocês vão me entender que eu tô falando o que seria um Whindersson Nunes, né? Pode crer. E aí, como é que tu vê isso aí? Esse lance de, tipo assim, a gente tem... Tu tem conhecimento de outros acervos também que são vistos dessa maneira? Como é que é? Não, cara, aqui em Teresina não. Eu até queria conhecer alguém da família do Mário e Faustino pra ver se tinha alguma coisa inédita e tal, mas... Cara, nada. Infelizmente, essa galera mais antiga aí, a família desses escritores que já faleceram, não tem um conhecimento sequer, cara. Infelizmente, Teresina também sempre teve esse descredenciamento em torno da memória. Ainda mais a memória da literatura.
a memória literária de Teresina tá muito complicada, cara. E a cada dia que passa tá ficando pior. Tá ficando pior. E, assim, se eu não tivesse salvo esse acervo, cara, não teria nem... Eu teria como contar, assim, só coisas, ou causos que eu tinha vivido com ele. Tem até um projeto... nas câmeras aqui. Eu desafio qualquer historiador, nesse momento, que queira, além de me entrevistar entre outras pessoas, pra gente fazer uma biografia de Arnaldo Albuquerque. Oh, que foda, mano. Porque é uma biografia que o Tio Arnaldo é... Pasmem, o Tio Arnaldo, ele tem a mesma importância do Torquato Neto. A mesma importância que o Torquato Neto teve para a Tropicália, o Tio Arnaldo tem para a cultura piauiense. Eu desafio qualquer historiador a me procurar e a gente fazer uma biografia sobre o Tio Arnaldo. Agora, meu querido, se for para fazer biografia chapa branca, não conte comigo. Não conte comigo não, porque eu vou lhe descartar na mesma hora. Foda, pô. E falando em acervo aí, a gente também tem uma amiga, né? Que a gente conheceu recentemente, que é a Patrícia. Sim, cara, ela também a Patrícia- tem centenas, ela tem umas centenas lá. Né, Ela tem de uma livros. porrada de livros. Tu conhece a Patrícia? Eu não sei como é que Basquiat, o Instagram Basquiat. dela. Cara, a Patrícia Basquiat conheceu o Tio Arnaldo. Sério? Patrícia Basquiat conheceu muito o Tio Arnaldo. Conheceu. Só que eu queria ter um contato até maior com ela. Cara, a primeira e última vez que eu vi a Patrícia Basquiat foi no evento de rock que tinha ali no centro artesanal. Eu não me lembro. Eu tô chapado aqui de cachaça, eu não me lembro. Mas lá não tem nenhum evento. Teve um evento. Não teve, mas não tá Obrigado, tendo. isso mesmo. Era esse aí. Foi a única vez, Que primeira e teve. única vez que eu a vi em real time e pronto. Depois disso aí, nunca mais, cara. Nunca mais. Mas ela conheceu ele, cara. Ela conheceu ele. É, Ela, tem tem um uma, trabalho. ela tá com os livros lá na casa dela, né? Que abriu uma biblioteca comunitária. E, inclusive, eu tô até com os livros dela. Pô, ei, Patrícia. A gente vai devolver. A gente vai devolver. A gente nem vai devolver. É só questão mesmo de organizacional pra fazer essa entrega, né, A gente vai pô? devolver. Cara, eu peguei com ela, foi, sabe o quê? A Metamorfose, que eu nunca tinha lido Kafka, cara. Metamorfose, Kafka é pô. foda. Kafka é necessário nos tempos de hoje, cara. O Cortiço, eu não tinha... A Luiz Azevedo. Aham. E os sofrimentos do jovem. Get. Cara, Sofrimento Jovem Verde. que Git é livro, muito né, louco, bicho? cara. Que livro louco. Cara, o Git foi um dos polímatas mais loucos, porque o cara estudava botânica, física, química, filosofia, política. Um cara era... Por isso que às vezes eu digo que quando o conhecimento ele começa a ser podado com o negócio de pós-graduação, aí lasca. Por isso que eu digo, cara, eu gosto de ler um pouco de economia, um pouco de política, literatura, filosofia, física quântica, química orgânica, porque se a gente tivesse pelo menos um pouco de cada desse tipo de conhecimento, dessas alternativas de conhecimento, o mundo seria até muito mais interessante, cara. Porque às vezes até a própria universidade, ela barra isso com a questão de pós-graduação, cara. A minha pós-graduação que eu fiz foi sobre o Mário. O Mário também é silenciado pela universidade. Mário Faustino. Aí eu fiz sobre o Mário Faustino. E aí, legal, eu fiz até... um trabalho meu foi aí pautado no jornal eletrônico, na revista eletrônica chamada Josh. Foi até a professora... Valeu, a professora Anakelma Galas, que me ajudou aí e tal. Eu nem queria. Aí a professora foi, botou o meu trabalho... E a Anakelma acreditou no meu trabalho e tal. E aí depois eu comecei a tomar vergonha na cara e comecei a valorizar, cara. Porque eu sou um cara que, assim, eu não valorizo muito o meu trabalho como poeta, não, cara. Eu me auto-boicoto. Que nem o Iggy Pop, sabe? Não é que você me perguntar, Bruno, mas aí tu boicota teu trabalho e tá de boa. Não, cara, mas a minha personalidade é essa, cara. Eu sou assim. Só lembranças. Então, rapaz, o Brega é muito massa, doido. É. O Brega é muito do É caralho. verdade, eu comecei a ver com outros olhos, tá ligado? Pois é, passou. Quando eu era mais jovem, assim, eu tinha a visão Também habitolada com relação a Brega, Cara, mas depois eu comecei a ouvir. Falando em brega, tem um disco muito louco. Aliás, é uma trilogia do Agnaldo Timóteo, cara.
Rapaz, Eu Pecador, Galeria do Amor e o outro, que eu não me lembro. Dom e Ravel, legal demais. Nelson Ned. Tem um livro, cara, que é muito interessante, que é do Paulo César Araújo, né? Eu Não Sou Cachorro, Não. Que é um livraço, sabe? Agora, há um desconhecimento histórico, assim, livresco, até hoje eu nunca vi, do brega dos anos 80. Cara, porque eu me ouvi, assim, escutando, cara, tipo, Alípio Martins, cara. Alípio Martins é o cara que é genial, o cara que é da década de 70. Tem uma rádio chamada Rádio Forró Brega, cara, que é muito louca. Se você fosse criar um aparato sociológico e filosófico nas letras e do próprio período, seria muito interessante, cara. Sabe? E hoje em dia a questão da música está muito complicada, porque quando o pessoal diz a Anitta está fazendo a sua carreira internacional. Não, a Anitta não está fazendo a sua carreira internacional. O problema é porque, sabe o que tem? Anitta e Pablo Vittar, né? Que são produtos marqueteiros. Anitta e Pablo Vittar são produtos marqueteiros, vocês sabem disso. O que acontece? Musicalmente, aqui no Brasil só se acham eles dois. Né? E aí o que acontece? Cara, a música vai além desse falso marketing, cara. Sabe? Eu acho muito chato eu ir pra uma festa. Eu tô dizendo por mim. Eu ir pra uma festa e só rola aquilo. Eu sou preconceituoso com funk carioca. Não gosto, eu sou preconceituoso. Porque, pô, tipo, aí eu vou pra uma festa. Caralho, por quê, velho? Cara, é porque a vida não é só rebolar a raba. E a vida não é só rebolar a raba. Eu quero que a gata rebole a raba na minha cara pra eu ficar... Eita, as feminazes vão já me cancelar aqui pra vocês. Cancelado. Aí... O que acontece? A vida não é só rebolar a raba e a vida não é só desconstruir sexualmente, cara. Sabe? Eu acredito ainda em letras interessantes e letras que façam com que você movimente o corpo e o espírito. Cara, você achar que sexualizar a mulher ou sexualizar um travesti é algo que é benéfico para o Brasil, não, cara. O Brasil vai muito além dessas fronteiras de falso marketing, cara. E a Anitta e o Pablo Vittar são produtos marqueteiros. Cara, voltando um pouquinho agora, porque eu lembrei de uma coisa que tu tava falando, que era justamente que tu falou que ele é de tudo um pouco, de física quântica, disso, daquilo. Isso é uma parada massa, porque, tipo assim, Da Vinci era um cara assim. Da Vinci era botânico, sacava de gastronomia, de direito, de medicina, de desenho, de pintura, tá ligado? Os caras tinham essa visão, pô, de ter um aparato mais completo dessas coisas, das paixões, tá ligado? Ter um aparato mais estruturado e maior sobre as paixões, tá ligado? Porque eu acho que o caminho é esse, pai. Tu tem um... Né? Não, eu acho que isso faz parte da personalidade intelectual desses caras que, pra mim, pelo menos, eu considero iluminados. Vocês sentem falta, não sentem? Não, de verdade, velho. De verdade. Porque hoje o problema da questão da especialização que dá nisso. Quando você é especialista demais, você cria um conceito de tesouras, sabe? Você vai recortando. Não, cara. O conhecimento ele tem que ser amplo e ilimitado. Porque quando vem pós-graduação, limita o posicionamento do próprio ou estudante ou da própria pessoa que não quer se aliar ao processo insignificante, no seu ponto de vista, da universidade. Então, tipo, um Da Vinci. A última grande polímata da história foi a Susan Sontag. Não conheço qual que é a área A Susan Sontag foi uma grande polímata, foi uma grande articulista, principalmente da revista Rolling Stones. Ela saiu até uma biografia dela aí recentemente feita pelo Benjamin Moser, que foi o biógrafo da Clarice Lispector. E ela era uma puta articulista, sabe? Ela trabalhou com a narração da Guerra do Vietnã, trabalhou com a segunda onda do feminismo, na época quando existia aquela feminista que tentou matar o Andy Warhol, né, que a Valérie... feministas, feminazes, conheçam Valérie Solanas, viu? Né? O feminismo não é só Judith Butler, não, viu? Leiam o Manifesto Scum,
que é o manifesto mais misândrico e anti-homem da história. Caralho, não conheço, doido. Eu também E não. eu fiquei agora Mas com eu gosto da curiosidade Judith Butler. pra ver. Eu É gosto. muito louco. Não, Pode mas crer. cara, se A tu Butler lê, é foda. mas se tu lê a Valerie Solanas, ela participou de uns filmes do Andy Warhol. Que o Andy Warhol, o cinema dele é um cinema ligado ao sadomasoquismo, à homossexualidade e ligado também ao conceito de arte pop. E aí, num desses filmes, a Valerie Solanas participou. No entender, o problema é a história é o seguinte, o problema da subjetividade é um problema sério. No entender dela, ela estava achando que o Andy Warhol estava mimetizando a pauta política feminista dela no sentido de criar horrores. Mas não, todo mundo soube depois que ela sofria de borderline. E aí ela, muito louca, foi lá, deu um tiro do cara, pô. E ele escreveu, eu vou até comprar, esse livro é caríssimo, deve estar mais de 140 pau na estante virtual. Manifesto Scum, que é o manifesto mais anti-homem. Ela diz que o homem não deveria existir, que teria que extirpar o pênis, o bigolim, o Kid Bengala. Pra você ver, mas ela é necessária, cara. Ela é necessária para que muitos feministas analisem também o discurso dela e vejam os contras também, né? Pois é, que era aquela conversa que a gente estava tendo, lá pro meio, sei lá, pro início, sobre ter um aparato mais amplo sobre essas questões, tá ligado? Né? É. Isso é importante demais. Não, pô, eu também isso é acho. importante. Na verdade, eu acho muito interessante, assim, quando a gente entende um pouco dessas críticas que existem aí, pô, porque não é só entender também aquilo que já está sendo fomentado. Inclusive, eu posso até dizer com todas as propriedades, através de uma indústria literária, que isso é uma coisa completamente natural hoje. E aí você percebe que os livros, por exemplo, da Butler, como tu citou aí, às vezes são... tem umas capas, assim, ilustrativas, é uma coisa, assim, bem didático-pedagógica, né? Sim, sim. E a respeito de pautas que são extremamente relevantes do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista moral. E, pô, essa aí eu não conhecia. Vou realmente... A Vai Valerie 140 Solanas pau é num muito- livro é foda também. A Valerie Solanas é muito louca, cara. E... Tu conhece, desculpa te interromper, mas tu conhece a Donna Haraway, Não conheço. que é a Antropologia do Ciborgue, é um dos livros assim. Do transhumanismo, é? Mais ou É, menos porque por esse nome aí. agora a onda do pós-modernismo é o transhumanismo, é você criar conceitos humanoides. Mas o pior é que isso vai acontecer, cara. Não adianta não. Ó, aquela coisa, a gente tem que... Ó, vou dizer aqui pros anarcocapitalistas. Galera, ó, eu não sou anarcocapitalista, mas o Daniel Fraga me ensinou muita coisa, cara. Eu não me considero, mas eu tenho uma simpatia pelo libertarianismo. Mas assim, vocês têm que começar a criar uma ampliação do discurso, cara, sabe? Às vezes vocês são... Tem uns anarcocapitalistas aí, pô, os caras são contra o governo e estão se aliando com o político, cara. Vamos cair na real, né? Ideias radicais. Bicho, tu acredita que eu vi o canal desse cara, pô? Eu não assisto Qual é o isso nome mais, dele não, mesmo, mas do já- Ideias É Radicais? o Rafael, não sei o quê. O Rafael, Ideias radicais. alguma coisa. Cara, eu cheguei nele porque eu conhecia o Daniel Fraga, né? Só que quando eu tive contato Rock and com roll, ele, ele já tava saindo da internet, né? Ele tava saindo da Muito bolha. louco, cara, aquele cara. E aí, tu sabe o que aconteceu com esse cara? Pô, ele Não, só- não desapareceu, Só né? sumiu, Desapareceu, só é. sumiu. Sabe por que ele sumiu? Vou dizer o seguinte. Existe uma coisa chamada máfia estatal. Máfia estatal. Presta atenção. Tem gente do setor da máfia estatal que gosta muito de dizer assim. A questão de política. Olha, vocês têm que se aderirem à política. Cara, eu quero que a política se foda, eu quero que o governador se foda, eu quero que o presidente se foda, eu quero que a Assembleia Legislativa se foda, eu quero que a Secult se foda. Vocês são a máfia estatal. Tá entendendo? Não vou cooperar com vocês, não. Agora, se você não está, se você não vê que não lhe representa, faça. Não necessariamente eu tenho que criar uma representação política, não. Eu não quero fazer parte da máfia estatal. Porque
as pessoas têm que entender que imposto é roubo. Imagina o tanto de imposto que vocês pagam aqui. É muito imposto, cara. Para um governo vagabundo como esse aqui, desviar a verba, entendeu? Então é assim, cara. A sociedade tem que pensar além do parâmetro político. Política não resolve, só atrasa. Qualquer político de estimação te torna escravo do sistema. Fique no sistema, só não fique escravo. Saia fora da Matrix. Porque o que eu tô falando aqui, eu posso responder ali judicialmente, sabe? Porque eu consignei ali meu nome, um documento que me deram, entendeu? Então, não citei o nome de ninguém. Agora, quem achar que ele fala da minha ideia. Não, cara, é uma ideia universal. Não toquei o nome de ninguém. O meu problema não é com a pessoa, meu problema é com a ideia. Parem de ser burros, viu? Foda. Ei, aproveitando essa oportunidade aí, depois dessa... Só uma coisinha. Que eu estou muito excitado aqui. Emocionalmente falando. Vocês acham que isso aqui vai dar uma polêmica? Cara, pois é. Não, porque às vezes tem gente que fica puto com esse tipo de declaração, né? Não, eu tipo já tô assim, habituado com esse tipo de... Pois é, cara. Eu acredito que podem existir pessoas que realmente vão se doer, não sei, porque a gente não sabe como é que é a Só citei a ideia, posição deu das nome, pessoas. né? Mas essa é a coisa, pô, porque a ideia tá aí, né? E absorve quem se identifica com ela. E aí a gente deixa desse momento. Então, mas o que eu queria... Sim, que ia apontar uma coisa, então. né? Não. Atrapalhei. Não, é porque a questão é assim, porra, depois dessa... Cara, eu não sei nem escrever Essa isso. ideia ciclotímica! Então, Contra-ataque aos anarcocapitalistas. depois dessa coisa aí que tá Viva aí... o capitalismo. Porra, não diz isso não, velho. Não, Olha o capitalismo aqui, cara. Você é pago pelo capitalismo. Não, claro, mas a gente entende a gente entende as Lógica do entrelinhas. mercado, lógica do Claro. mercado. Mas a gente Mas tem o que eu queria problemas dizer deles é assim, existir. pô, tu veio aqui, aí tu... Cadê os poemas, pô? Não trouxe um poema meu, nada. não. Tu não tem Mas de tu tem alguma memória, não coisa tem de de cabeça, tu não tem consegue ler, não, tem um coisa de velho. celular. Cara, vamos fazer uma pergunta aí pra mim que eu vou responder, que eu vou ver se eu acho aqui nesse cara aí. Não, pois vai vendo isso, tu acha Vai. aí. Não, mas vocês vão perguntando aí, vai. O John, pô, ele é um cara que... Na realidade, eu tive a ideia de começar a escrever, principalmente por causa dele, pô. A minha ideia maior... Não, na realidade, não foi só isso. Não, foi também só isso, claro que não. a ideia também da leitura também, tá ligado? sim. A partir da influência dos caras e tal. Galera que tu já tinha contato com filosofia bem previamente, né, pô? E foi um cara que me elogiou muito pra esse caminho. E, caralho, doido, eu não tinha noção do quanto que, tipo assim, do poder da poesia, tá ligado? cara, porra, Porque é uma poesia. parada assim, não querendo colocar numa ideia metricamente que a gente tava conversando, que a gente volta pra aquela ideia do Leminski, né? A poesia é pros fracassados, né? Para os caras que continuam seguindo a vida e fazendo ela, que a maioria das pessoas para, né? É igual, a gente tem conhecidos, pô, que escreviam, e aí a gente chega assim, ei, pô, e aí tal, tu tá lendo, escrevendo alguma coisa, aí o cara, pô, isso era uma fase. E isso aí não parte só Não também escrevo mais, não. dos conhecidos, aqueles que não estão aí na mídia, É, digamos assim. isso. Porque isso também, pô, eu conheço uma galera que, eu não vou citar nomes, mas eu tenho contato com pessoas que já publicaram livros de poesia, e eu pergunto assim, porra, cara, e aí como é que tá os poemas, como é que tá a tua escrita e tal? O cara, eu não dou mais disso aí não, agora eu sou da música, eu não sou mais da poesia é uma coisa que eu já deixei de lado, ficou ali na minha jovialidade, na coisa toda. E eu fico assim, como é que você deixa de ser poeta? Essa é a maior problemática que eu sinto com relação a essa análise, porque como é que um ser humano deixa de ser poeta? Então nunca foi. Então nunca foi. Então eu nunca fui. Cara, vocês falaram da parada da poesia, não foi? Sim. Tá um poema meu que chama-se Reflexões do Mercado do Cajueiro. Caralho, massa. Tá no Poetas do Brasil. No sensory. Fica à vontade, maluco, tá doido. Pela madrugada instintiva e ameaçadora, corpos celestes se enquadram nas virilhas. Há mercadorias de socorros etílicos. Há mercadorias de bandidos sagrados. Na última noite que lá me recolhi,
presenciei a cachorrada fudendo o piche. O telhado era feito de areia movediça. Músicas de ócio eram conquistas de ódio. Minha mãe recusou o meu ventre peludo. Peludo estive. Pesado na cordilheira. Tomando café com leite e banana no mercado. As visitas não foram vistosas. O cabaço da necessidade de consumir. A noite que aproxima a legião fracassada. Me fez pensar no coleiro divertido. De cuspir num passado digestivo. Esse poema ele foi feito. Eu estava tomando corote. Aí eu tava passando ali no... que hoje é o Palácio da Música. Antigamente era o Mercado Cajueiro. E lá eu vi vários bêbados. A galera tava caída no chão, chapada e tal. E aí, como eu tava tomando corote, eu tava sentindo o ardor daquela imagem, sabe? Eu tava vendo os cachorros ali transando, cara. Eu falei, cara, esse cachorro tá transando, eu vou fazer uma poesia sobre isso. Eu vou fazer uma poesia sobre a contextualização do que o mercado do cajueiro, o falecido mercado do cajueiro, me deu. Então é isso. O que a poesia toca? A poesia me toca dessa maneira, quando eu dialogo com a visão angelical e a visão maniqueísta da cidade. Poetas de Teresina, entrem nos escombros da cidade. Não escrevam poesia somente com a bunda nisso aqui, cheirando incenso, fumando vape. Não no seu caso. Mas olha, poesia vai além disso. E viva a Robinho Lustosa, meus amores. Cara, a galera não entende, pô, que a poesia também é um processo urbano, pô. Na verdade, urbano, ela é, né? Experimental, tá ligado? E aí, tocando nesse assunto, né, pô, de urbano experimental, tu é um cara que tá sempre pelo centro, falando também, postando... Eu vejo muitas fotos tuas, né, pô, de espaços no centro que estão sendo, né? Cara, me dói, cara, ver aquilo, porque todas as vezes quando eu vou ao centro, tipo, ali na Praça do Liceu, dia de sábado, cara, aí eu sento ali no banco onde o Torquato Neto sentou e fez o Tornato se auto... Engraçado que aquele filme Terror da Vermelha, as pessoas não entenderam aquela jogada. Suicídio, né? Ele tava lendo ali que o Gilberto Gil tava voltando do exílio. Aí o Edmar Oliveira tava imitando, artisticamente, lógico, daquele filme, o Teorema do Pasolini, se eu não me engano. Ou era o Teorema do Pasolini ou o Acossato, que tinha até o grandiosíssimo Jean-Paul Belmondo, que morreu recentemente. Aí ele ficava o tempo todinho, eu acho que é o Acossado mesmo, do Jean-Luc Godard. Aí aquele filme também é uma ode ao próprio Jean-Luc. E o Torquato ali pediu, né? Ó, bota uma corda aqui e tal. E o Torquato, poucos meses depois, suicidou-se inalando gás hiperbárico. Porque lá no Rio de Janeiro, o gás é todo encanado. E aí ele ligou o gás do chuveiro lá pra água quente e inalou, cara, sabe? E ele ia formar o grupo do Piauí, sabe? O grupo do Piauí era composto pelo próprio Torquato, o Carlos Galvão também como compositor, a Lena Rios como cantora. Cara, a Lena Rios é uma pauta interessante pra cá também. A Lena tem muita história, cara. A Lena Rios é foda. Vamos entrar em contato com ela, com certeza. Ou com o Marcelo Barradas, o filho dela. Pronto, tu tem contato com essa galera? Eu vou pegar o Instagram do Pronto, Marcelo. intermedia a ideia que a gente vai atrás. Porque a Lena Rios é necessária, cara. Massa. Porque, ó, uma coisa que eu fiquei puto, quando a Maria da Inglaterra morreu. Cadê? Depois que a Maria da Inglaterra morreu, de vez em quando eu boto lá nos stories lá as músicas dela. A galera curte, mas é isso que eu falo pra vocês, cara. Teresina é escrota com seus artistas. Pós-mortem é o caralho. Pós-mortem é o caralho. Parem de ser escrotos.
a Maria daquela terra morreu, depois que ela morreu, houve um silenciamento. Cara, eu fico puto com isso aí. E aí, voltando pra história do centro, aí, cara, eu sento ali no banco e eu fico olhando ali pro Sérgio Senai. O Sérgio Senai, antigamente, era a Varig. E antes de ser a Varig, era a casa do Mário Faustino, cara. Meio quarteirão de casa. E eu sinto a presença do Mário, cara, ali. Uma coisa mediúnica. Eu amo o centro. O centro pra mim é onde eu nasci, sabe? E eu ando por ali e tal. E eu me sinto aquela coisa, aquela visão universal, cara, sobre o centro. E é uma coisa que me emociona, cara. É tão tal que quando eu saía com o Francisco, tem um livro dele que ele fala só sobre as experiências que ele teve no centro, cara. E o Francisco é o meu editor, o cara que fez as capas dos meus livros. E é um cara de uma cultura, das primeiras pessoas que acreditou em mim como escritor. Então, tal que ele editou os meus livros. E é um cara que se garante, é um cara que eu gosto muito. Outro cara também muito bom é o Alex Sampaio. O Alex Sampaio é muito bom. É A Cidade Suicida. A Cidade Suicida, cara. Cidade O Alex Suicida. Sampaio ele é muito bom. Também tem a Thalita. Tu também escreve. A Thalita, cara. A Thalita é boa. Que ela tem velho. até um Wiki dela, é Fundo da Alma, né? A Thalita cara, é boa. Ela tem uns textos muito bons, velho. Cara, Eu a curto Thalita seria muito, interessante foda. também uma pauta pra vocês aqui também. A Thalita. Cara, quando a gente chamar o Francisco, a gente chama ela também É, junto, então. troca uma Ótimo. ideia porque ele Seria não pode foda. estar aqui hoje, mas a gente chama os dois Sim, juntos, né? Pois é. E a Thalita, ela é uma poeta de mão cheia, cara, porque eu me identifico muita coisa com ela. De vez em quando a gente faz umas lives e eu gosto muito dela. Aliás, Thalita, eu sou apaixonado por você intelectualmente falando, viu? Porque não, mas Altos mas flertes aqui. altos flertes muito loucos. Não, mas ela, cara, eu me apaixono pela escrita dela. Ela é uma mulher apaixonante, cara, a Thalita. Pode falar. Mas é interessante isso, pô. Essa questão dessa paixão pela escrita, né? Ó, eu lembro que quando eu conheci esses caras aí mais melancólicos, Escreve né? também, né? Eles têm umas Escreve escritas sim, aí, pô, pois né? é. Às vezes eu tô postando umas ideias assim e Uma tal. coisa do Cioran, tô ligado. Eu já ia falar! Ai! O cara conhece. Cioran, cara, é um cara que... Meu parceiro, É nos foda. cumes do desespero... É. Em É níveis o existencialistas, ápice né? do ápice do ápice, mano. E é uma lapada muito doida, Tava pô. fora de catálogo. É uma leitura, pô, que tu lê e não tem como, pô, tá ligado? Se você tem contato com se você se debruça nesse contato filosófico, tá ligado? Com essas obras filosóficas, e você tem contato com ele, você pensa assim, não, pô, tem essa esfera aqui, tá ligado? Da filosofia, que você tem esse conhecimento, e o cara se sobressai disso, flertando com a ideia, né? O cara ficou quase 40 anos Ele tinha na universidade. insônia, né? Pô, ele tinha insônia, cara. mano. Cara, o Cioran... Quem me apresentou o Cioran foi o Evaldo Guimarães, que... Amicíssimo meu e do Francisco também. Ele que me apresentou a geração Beat. O Francisco. O Evaldo Guimarães. Quero conhecer esse cara. E aí... o Evaldo é um amor de pessoa, Deve ser cara. foda. Apesar de que o Evaldo tá brigado comigo. Vamos Né? nascer. Vamos lá nascer. Vamos marcar, vamos vai dar marcar pra gente ir certo. lá. O Evaldo, cara, é um cara que tem um puta acervo de livro, tem até mais livro do que eu, vinil, CD e tal. Ele me apresentou o Cioran, cara. E quando eu nunca me esqueci, a gente tava naquele bar ao lado do Seu Bem, ali na Praça Saraiva. Aí ele, Mushiba. Aí me chamou, que foi? Pô, eu tô com o Cioran aqui, tal. Aí eu tava com... Eu até mandei pra uma das meninas aqui uma foto minha que eu tô com um livro chamado Revista de Invenção. Tô com a cerveja e a camisa do Coringa. Foi nesse dia aí que o Evaldo me deu o livro do Cioran, que é o Silogismos da Amargura, cara. Vara, só o título Cara, já é um leste. quando eu li o livro, eu fiquei li o PDF. com água no cu. Eu fiquei com água no cu quando eu vi esse livro. Porque aqueles aforismos são além Nietzsche, cara. Né? Além Nietzsche, cara. Cioran é um cara esplêndido, pô, esplêndido. Aquele cara ali tem uma... E você vê que a métrica que ele... É aquele lance que a gente volta novamente pra Nietzsche, né, pô? Que verás com sangue, verás que sangue é espírito.
tu vê que toda a métrica da obra dele, pô, segue aquela coisa, tá ligado? Aquela ideia existencialista, aquela problemática, tá ligado? Que em qualquer... Tu pode só ver uma frasinha lá dele, sabe? Caralho, isso aqui é do senhora, né, pô? Que nem Kierkegaard. Tá? Sim, caralho, Kierkegaard. É o muito desespero louco, humano, cara. tá ligado? O desespero humano cara. Ele cara, falava isso é um muito ápice, sobre assim. isso, né? Agonia e O tal, Kierkegaard é desespero. muito louco porque ele foi um dos primeiros existencialistas. Sim. E ele é um cara que gostava desse do além-homem, né? Mas ele também tinha aquela coisa de o apego ao próprio cristianismo. Ele era bem cristão. Essa dialética é muito louca. Porque hoje em dia, por exemplo, depois, o pós Kierkegaard foi o Karl Jasper, que também é um outro cara muito Jasper é louco foda, também. é foda. E filosofia hoje, cara, é isso. Pra mim, tem que ir além dos extremos, tirando sofística, essas coisas. Tem que ir além dos extremos e pensar o mundo como um todo. Não por uma ideia subjetiva, cara. Porque se for pensar por ideia subjetiva, aí fode pra caralho. A gente tem quanto tempo ainda? A gente tem todo o tempo do mundo. Temos Cara. Ó abelha rainha, faz de mim um instrumento do teu prazer. Sim, e de tua glória, Maria Bethânia Mel. Maria Bethânia é foda. Mas sabe o que é, pô? É porque, tipo, eu acho que, assim, eu entendo esse ponto que tu tocou aí a respeito da subjetividade, mas eu acho também que existe um aspecto da subjetividade ali que faz muita falta Sim. hoje em dia, sabe? Faz muita falta, Manter principalmente... manter o posicionamento crítico da própria subjetividade. Porque é o seguinte, eu estou falando por mim, estou sendo subjetivo. Eu não estou falando por um patrulhamento. Porque hoje em dia, por exemplo, você... Assim, como eu assinei ali o termo, mas eu tô de boa, porque não citei o nome de ninguém, mas eu citei a ideia. Eu estou pensando por mim, não estou pensando por um coletivo. Porque hoje, é que nem o Cioran falava, cara. O Cioran, ele era por ele, não por um coletivo. Porque, às vezes, quando o coletivo é demasiadamente idiota e cego, a gente percebe o que deu o nazismo. Psicologia das massas. Wilhelm Reich. Tem um livro do Reich que é interessante, que é a Psicologia do Fascismo, se eu não me engano. Pode até me corrigir depois lá nos comentários. Que ele percebe que quando você tem o fascista, quando ele tem uma retórica apta, romantizada, as pessoas pegam aquilo como algo para suas próprias vidas, aquilo que lhes falta. Mas aí é que tá a história. A retórica do fascista, ela é um sofisma. Porque quando a palavra ela é romantizada e tem uma carga de sentimento e aquela oratória compenetra na alma, você percebe que as multidões elas ficam cegas. Quando as multidões ficam cegas, você percebe que as coisas já não vão ficar muito boas. Então, o que eu vejo daqui pra frente, assim, cara, se a gente lutar contra uma politização de ideias. Mas toda ideia é um ato político, não necessariamente. Do seu ponto de vista, sim. Porque você quer ganhar pontos em cima da ideia para um grupo que possa criar uma identificação com suas ideias. Mas se você cria uma anarquia no sentido de criar uma destruição daquele sistema, daquela plataforma sistêmica, e você pensar por si. Quando você pensa por si, é a melhor coisa. Mas quando você quer agremiar pessoas, aí complica. Não, mas assim, a questão que eu tava tentando pontuar era essa, tá ligado? Que essa subjetividade que eu sinto falta. Porque às vezes pensar, por exemplo, tu tocou nos pontos muito importantes, que são, por exemplo, os regimes totalitários. Perdão, eu te interrompi, eu queria Claro. mijar. Vai lá. Vai lá, pô. Um dia vai lá. aqui. Vai aí! Não cortem que eu vou querer mijar. Segue ali que alguém vai te auxiliar aí. Vai aí. Cara, pois é, os regimes totalitários, né, pô? Tipo... Não, pois é, e aí esse é um ponto muito foda, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente imaginar, do ponto de vista subjetivo, Garcia Lorca,
Garcia Lorca, quem era Garcia Lorca? O poeta da Espanha, que estava ali dentro de um período fascista mesmo. O cara estava num regime extremamente autoritário, onde ele não podia expor suas próprias ideias, expor a sua subjetividade. E aí é onde entra justamente uma crítica que eu faço a respeito disso, porque, inclusive, até a respeito do que o Bruno estava falando. Porque eu acho que, apesar de haver uma ideia de subjetividade que ela precisa ser superada, porque a gente também não deve escrever só a respeito de quem nós somos, mas também a respeito daquilo que fazemos, eu também entendo que existe um aspecto da subjetividade que ele fica disperso quando a gente entende a literatura, entende a filosofia, entende a poesia, dentro desse espectro, tá ligado? Eu acho que isso fica perdido, porque aí tu tem, por exemplo, como é que eu posso dizer isso? Assim, uma espécie de universalização do teu eu que se perde em tantos eus, sabe? E aí tu não pode mais se posicionar politicamente. Ninguém te conhece mais pela tua poesia, pela tua escrita. Todo mundo te conhece dentro de um discurso coletivo. Sim, tá ligado? Saquei. Justamente por conta dessa inserção que o ser é colocado, às vezes nem por querer, né? Pô? Às vezes ele vai se postando, né? E vai acontecendo esse processo. E isso é até... Cara, tu falou isso tudo, eu lembrei também de uma problemática relacionada a esse lance de separar a obra de autor, né, pô? Pois é. Isso é um problema... Esse é outro ponto da Isso é subjetividade. uma problemática também subjetiva, né? Fudida, pô. Fudida. Porque nós temos, sei lá... autores que estavam andando de mão dada com o nazismo. Sim. E foram pessoas influentes. Inclusive Heidegger, que a gente citou aqui. Inclusive Heidegger. E pessoas influentes e que têm um determinado grau de importância por conta da ideia filosófica, das obras do cara para o mundo, tá ligado? Então. A espiral do silêncio é um negócio escroto. A espiral do silêncio que está ocorrendo hoje é o seguinte. Por exemplo, cara, eu adoro Lobão, cara, e gosto muito do Roger. Só que é o seguinte, os caras não estão mais se falando por uma questão de determinismo político. Mas eles mas tu gosta do Lobão? Cara, eu gosto do Lobão musicalmente pelas ideias dele, que eu me identifico, e o Roger é a mesma coisa. Eu gosto do Roger, cara. Agora o problema é o seguinte, autor e obra, sabe? O autor... ele tem o processo cognitivo dele perante o mundo. A obra dele vai ficar para a vida toda. Agora, os silenciadores não admitem isso. O autor é igual à obra. Não necessariamente. Vocês têm que aprender a ter uma cogniçãozinha. Acho que é porque tem que meter aqui na cabeça de vocês. Autor é diferente de obra. A obra, ela é objetiva. O autor... ele pensa por si. Agora, o problema grande é porque as próprias redes sociais, vocês também são um câncer atual, viu? Mas eu agradeço vocês por existir pra gente estar aqui, lógico. Eu vou agradecer vocês por a gente estar aqui, curtindo essa vibe muito louca. Mas vocês também são uns cânceres filho da puta, cara. Não, mas me permite fazer uma intervenção. Cancelamento, pode fazer o cancelamento, de boa. Não. O cancelamento. Não quero te cancelar, não, pô. A culpa é dela. Olha aí, Cleia. A culpa é sua. Beijo, Cleia. Te amo. Vai. Não, mas a minha intervenção é a respeito disso, porque eu acho que... assim, eu, nesse caso, acho que a tua crítica serve pra mim também, e é por isso que eu quero fazer essa intervenção, porque eu acho que eu não consigo separar a obra do autor. Mas é no sentido de dizer, claro, eu compreendo exatamente que a obra ela precisa ser objetiva e não necessariamente o autor precisa ser. Mas eu acredito que toda extensão de ser, né, toda obra que é posta aí, que é construída a partir de uma subjetividade, que é construída a partir daquilo que você emite para o mundo, isso é compreendendo o Dasein lá do Heidegger e tal, o ser para o mundo e tudo mais. Eu acho que toda pessoa que tem esse destaque, que tem o seu papel de poder fomentar uma opinião pública, exatamente, principalmente por ser pública, você ser uma figura pública, se você é um cara desconhecido, que ninguém lhe conhece, e você tem a sua opinião, isso é uma coisa. Agora, no momento em que as pessoas lhe conhecem, isso é outra história. Eu acho que é esse ponto que a subjetividade ela passa assim, a ser um espectro da obra. Sim. E não necessariamente algo que... uma opinião mera, sabe? Aquilo que você pode emitir de acordo com aquilo que você acredita. Eu acho que existem coisas diferentes, né? O próprio Dasein, como tu falou, exatamente. Do Heidegger, né? Porque, cara, eu acho que não sei se eu postei por esses dias. Tem um livro do Heidegger, sobre o Heidegger, que a galera
preferiu customizar o Heidegger pelo apoio ao nazismo, né? Mas aí a obra dele, os caras não. A obra dele não presta porque ele é nazista, porque ele queria lascar com a Hannah Arendt. Não, cara. Galera, vamos pontuar o seguinte. O Heidegger, ele foi multidimensional. Porque ele aprendeu com o Edmund Russell a ser fenomenólogo. É tão tal que por exemplo, a história do pós-modernismo, depois dos anos 60, teve um problema sério porque depois o próprio conceito acadêmico não criou uma desconstrução em torno disso. Um revisionismo também. E aí esses dois livros que eu tenho, um fala sobre a visão do Heidegger em torno do nazismo e a outra que defende. Sabe? Mas o Heidegger, cara, eu admiro a vida e a obra dele, cara. Sabe? Tem outros caras que eu gosto. O Roger. O Roger ainda apoia o governo, mas eu gosto dele. Eu não. Sabe? Que bom. Isso é democracia. Isso é democracia. Mas quando eu digo que gosto do Roger, é pela essência musical. Pela essência musical. Não pelo espectro político. Que pelo espectro político é uma merda. Entendeu? Então, eu vejo que você partidarizar vida e obra complica. Porque aí é que dá indícios de debate dicotômico, como a gente está tendo aqui. Porque na hora que tu falou, assim, eu não. Mas não, como é que você não... Entendeu? Histeria coletiva. Respeito vossa posição. Entendeu? Porque você é uma pessoa como eu, como o Brian e tal. Mas tem gente que, numa posição dialética como a sua, não vai respeitar. Por quê? Mente de azeitona. O mundo tá cheio de mente de azeitona. Seu mente de azeitona. Mente de azeitona é você, meu amigo. Caralho, bicho. Cara, Mano. mas assim, eu acho que porra, assim, eu acho que não, mas eu acho que isso extrapola a questão do limite da própria conversação. Uhum. Eu acho que a gente não pode também cair do ponto de vista da dialética dentro desse obscurantismo subjetivo. Uhum. Eu acho que eu não posso dizer assim, eu gosto do Roger por causa da história musical dele, e aí eu consigo separar o Roger da música pro Roger político. Eu não consigo. Eu acho que, na verdade, a experiência que esse cara teve dentro do seu espectro da música reverberou no sujeito político que ele se tornou, né? Porque eu não posso, por exemplo, hoje, aqui a gente está conversando, tendo esta conversa neste dia, sabe? Eu não acho que a gente possa, que amanhã, imagine, eu mude de opinião, mude de sei lá, os meus ideais políticos sejam completamente outros, e aí tu pode chegar pra mim e dizer assim, porra, mas lá no passado tu defendeu certa coisa, tu disse isso, tu disse que não concordava com disso ou aquilo, mas eu não consigo, eu não me imagino daqui pra amanhã, por exemplo, mudando os meus desejos políticos, porque isso reverbera exatamente naquilo que eu sou, sabe? Eu sou essa pessoa. E isso estou falando quando eu cito essa questão do eu sou, entendendo dentro da problemática, né? Isso, entendendo a problemática cartesiana, entendendo... Sim, sabe? ótimo, Isso é ideia, cara. Então talvez essas pessoas se engajaram em uma espécie de ideia por conta de como que estava se dando um sistema. Sabe? Eu acho que isso... De certa forma se aproveitando. É isso. Eu acho que extrapola esse limite da subjetividade. Eu acho que toda pessoa que possui a sua capacidade... Se você tem as suas faculdades mentais, cara, se você tem a capacidade de se posicionar cognitivamente falando, logicamente, diante de uma sociedade, você tem uma responsabilidade moral. Sim. Independentemente de qualquer coisa. Eu não quero saber se você é um ótimo músico e isso lhe qualifica como um ótimo profissional e eu devo lhe respeitar por isso. Eu acho que, acima de tudo, você é um sujeito moral. Isso entendendo desde as regras kantianas, entendendo desde do conceito de ética, conceito de moral. Porque isso é quem nós somos, sabe? As coisas acontecem... O sujeito político da Hannah Arendt, então, né, cara? Exatamente. O sujeito político na Hannah Arendt. Eu acho que a maneira que a gente se posiciona hoje, socialmente, ela diz muito mais do que qualquer subjetividade. E independe daquilo que você fez profissionalmente, seja artisticamente ou politicamente, enfim. Calamiei. Não, mas Tô muito chapado, cara. Cara, estou... é o nome dessa cachaça aqui. É Action Nobre. Essa é uma cerveja artesanal muito foda, Cerveja pô. Que a gente artesanal, ganhou de uma cara. galera. A gente Ela é ganhou de muito uma... boa.
A gente ganhou de uma Boa, menina que veio pesada. aqui, pô, da Cleia. Que ela Cleia, um beijo. Ei, cachaça do caralho. Ela é boa, velho. Não, mas ela é Eu vi muito que boa, ela avisou, velho. né? Ela Louca, falou. pesada. Ela boa, falou, cara. ela Falou que era falou que é muito boa. boa. Eu não tô muito doido, não. Eu não tô nem arribando a minha saia. Tô muito louco. Não, mas sabe qual que é dessa cerveja? Eu achei ela muito foda, mas assim, a primeira impressão que dá é que ela tem um gosto muito acentuado. Eu acho que né? é porque é a falta de costume com esse tipo de paladar, Pode pô. ser, pode ser. Porque a gente é muito acostumado com cerveja Pilsen, Sim. entendeu? É, E aí quando chega talvez numa seja. ideia dessa diferenciada, né? Com... Mistura doida. Mas o que eu cara, posso isso aqui, dizer é que é cara. muito boa. Cara, patrocina a gente boa. na próxima. Ah, Isso é muito bom, cara. De verdade, velho. Porra, mano, mas assim, é porque eu acho que a gente se entendeu bastante. A gente conversou sobre Demais. bastante coisas, assim, caralho. sabe? Foi bom. Mano, obrigado aí pela tua presença, Valeu cara. aí, Hoje porra, que hoje Valeu, foi. cara. Valeu. Hoje foi um dia muito foda pra gente, tá ligado? E eu aprendi também que a gente tem que lidar mesmo com as diferenças. E é isso. Eu penso por mim, o Brian pensa por ele, o John pensa por ele. E o bom é isso, cara. O respeito pelas subjetividades, o respeito pelo sujeito político, o respeito pela arte, sabe? Eu queria mais isso, cara. A arte como uma questão mais transformadora, não a serviço de um gueto. A arte não tem que estar a serviço de um gueto. A arte é universal. To Joe, rock and roll. E fim de papo. Cara, esse cara é muito foda. Não, mano, faz assim, mas deixa o convite aí, tá ligado? Fica o convite, velho. Se tu quiser voltar mais vezes, Não, trocar a umas gente troca ideias, essa pô. ideia aí. A gente vai trocar umas ideias aí, Vamos né? de não, novo, mas né? o próximo que vai vir aqui é o Francisco, É o Francisco, cara. pô. O Francisco e a Thalita. E a Thalita tem que vir aqui, porque... Cara, a Thalita é foda. A Thalita e o Cleison e o Francisco e o Alex Sampaio, cara. Pronto, o Alex Sampaio é bom. Vamos entrar em contato Essa com é a galera. É isso aí, mano. Meus amores, deixa eu dizer uma coisa só pra encerrar, porque você já tá enjoado de mim, né? Sigam o Instagram, @poética_reinvenção. E é isso. Quadrinhos, cinema, música e livros. E... Valeu, Galera, valeu aí, mano. Esse aqui foi mais um foi o- episódio do Hey Hey Podcast, Podcast, tá ligado? Valeu, mano, pela presença, tamo junto. Ativa as notificações lá no nosso canal, velho. E segue a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando mais conteúdo como esse. Tá legal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu!